Sabe aquela famosa expressão de que a emenda saiu pior que o soneto? Pois é. Nesta análise, a gente vai mergulhar numa controvérsia política que, segundo a nossa fonte, é um exemplo perfeito disso. Vamos entender como uma tentativa de explicação pode ter sido, na verdade, muito mais prejudicial do que simplesmente ficar em silêncio. Bom, o ponto de partida de toda essa análise é exatamente essa frase. A ideia aqui é que quando alguém está sob pressão, uma explicação que soa fraca ou que desvia do assunto principal, bem, ela não só não apaga o fogo, como pode jogar mais gasolina ainda. É um paradoxo, né? Falar acaba complicando mais do que o silêncio. E para deixar isso bem claro, a nossa fonte busca um caso anterior que funciona quase como um aquecimento para a história principal. Vamos falar sobre o outro ministro do Supremo, Dias Toffoli, e uma polêmica viagem de jatinho. Então, o que a fonte aponta aqui é essa sequência de eventos. Primeiro, a viagem. Logo em seguida, uma decisão judicial que beneficia o cliente do advogado que estava no voo. E só então, depois de 5 dias de um silêncio total, é que surge uma explicação oficial sobre por que os dois estavam voando juntos. E essa foi a explicação que apareceu. O motivo de estarem no mesmo jatinho? Futebol. Simplesmente torcedores. A fonte que estamos analisando usa isso como um exemplo clássico de uma justificativa que, na visão dela, levanta muito mais perguntas do que respostas e acaba alimentando ainda mais a suspeita inicial. Ok, com esse precedente em mente, vamos agora ao evento principal que a nossa fonte analisa. As alegações que surgiram em torno do ministro Alexandre de Moraes, sua esposa e, olha só, de novo, o Banco Master. O centro de todo esse conflito gira em torno de um número bem grande, 129 milhões de reais. Esse seria o valor do contrato que o Banco Master pagou ao escritório de advocacia da esposa do ministro. É um valor que, por si só, já acende um sinal de alerta, não é mesmo? Para a gente entender bem essa trama, é fundamental saber quem é quem. Temos o ministro, claro, a esposa dele e o escritório de advocacia. O banco, que fez essa contratação milionária, e, numa posição super importante na história, o presidente do Banco Central, que é a autoridade que fiscaliza o sistema financeiro. Agora, o ponto nevrálgico da questão, segundo a reportagem que a fonte traz, é este. Não se trata de uma reunião oficial pública, a acusação é de contatos diretos, telefonemas e uma reunião pessoal do ministro com o presidente do Banco Central para, supostamente, falar sobre assuntos ligados ao Banco Master. Antes da gente ver qual foi a resposta oficial, é importante entender essa palavra aqui. Tergiversar. Foi termo usado por um jornalista, citado pela fonte, para descrever a reação do ministro. É basicamente a arte de falar sem dizer nada, sabe? De responder sem esclarecer o ponto principal. E isso nos leva direto para a nota oficial que foi divulgada pelo ministro. A análise da nossa fonte foca exatamente em como essa resposta até fala sobre reuniões, mas, na visão dos críticos, não respondeu de frente às alegações sobre os telefonemas e o Banco Master. Deixou as perguntas mais importantes sem resposta. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, a gente tem a alegação super específica de contatos sobre o Banco Master. Do outro, uma nota oficial que confirma encontros sim, mas para tratar de outro assunto, a tal da Lei Magnitsky, que é uma legislação sobre sanções a violadores de direitos humanos. A nota não cita o banco, os telefonemas ou o contrato. É essa desconexão que a fonte aponta como o X da questão. E essa percepção não foi algo isolado. A fonte faz questão de destacar a crítica de outros jornalistas, como Lauro Jardim, que escreveu com todas as letras: o ministro usou de rodeios, não respondeu à pergunta central. Isso só reforça a narrativa de que a tal explicação acabou piorando a situação. A velocidade com que tudo isso aconteceu também é um fator bem importante. A história não surgiu do nada, né? Começou com rumores no mercado financeiro meses antes, aí foi confirmada por uma reportagem investigativa e, poucas horas depois da resposta oficial, a própria resposta já tinha virado notícia, sendo criticada por essa suposta falta de clareza. Agora, a gente entra na conclusão da fonte. A análise sugere que essa cobertura tão crítica e tão coordenada da grande mídia pode não ser só uma coincidência, mas sim um sinal de que algo pode estar mudando no cenário político. A fonte argumenta que o fato de vários jornalistas influentes de veículos diferentes estarem alinhados nessa crítica é algo significativo. Nomes como Malu Gaspar, Lauro Jardim e Merval Pereira são citados como uma evidência de que a imprensa, de repente, começou a tratar o ministro de uma forma bem mais dura. E aqui chegamos na tese final da fonte.
A especulação que se levanta é de que essa mudança na cobertura da mídia seria, na verdade, um movimento político. A sugestão é que o tal sistema, um termo meio vago para descrever as estruturas de poder, estaria se distanciando do ministro, talvez por ele ter se tornado muito poderoso ou muito controverso. Então, esse caso todo deixa a gente com essa reflexão no ar. A fonte sugere que não estamos falando só de uma explicação que deu errado, mas de um possível realinhamento de forças. Quando a imprensa vira a chave de uma hora para outra, a pergunta que fica é: a gente está vendo o jornalismo em ação, ou será que são as placas tectônicas do poder se movendo bem debaixo dos nossos pés?